Boa noite a todos. Boa noite aos nossos amigos internautas que nos acompanham pelo Facebook da Casa Fora da Caridade na Salvação. É uma imensa alegria estarmos reunidos novamente, mais uma noite de sexta-feira. Hoje temos como palestrante a nossa amiga Leonora Lobo, que veio de Santos para nos prestigiar. Muito obrigada, uma honra recebê-la, Leonora. Já fiquei íntima, já estava chamando de ler. Muito obrigada pela sua presença, viu, Leonora? E a Leonora hoje nos trará a palestra algumas reflexões do Sermão da Montanha, né? Aquele lindo sermão que o Mestre Jesus nos ensinou. E para darmos início às nossas atividades, como de costume, o nosso colaborador Gustavo entoará o hino da Casa Graças a Deus e o Pai Nosso cantado. Graças a Deus. Vocês não podem imaginar a felicidade que está aqui nessa casa mais uma vez, né? Depois de muitos anos trabalhando aqui,
aí resolvi mudar para Santos, então eu venho eventualmente. Mas eu falo para todo mundo, aqui é o meu lugar, aqui é a minha casa, né? Eu estou trabalhando num centro lá em Santos, mas isso aqui, eu estou muito emocionada hoje aqui. E quero que vocês saibam que assim, fala que eu vou dar uma palestra. Eu acho essa palavra muito forte. Eu vou conversar com vocês, mas eu vou conversar muito mais comigo mesma. Vocês vão falar, por que você escolheu reflexão sobre o Sermão da Montanha? Pelo seguinte, porque eu tenho lido o Sermão da Montanha, ele tem me tocado demais, mas na minha vida. Ele tem tocado em momentos do meu viver. E aí, eu comecei a pensar, por que Jesus falava por parábolas, né? Ele falava para comunicar de uma forma fácil, acessível para as pessoas, coisas da vida e dos princípios da espiritualidade. O que ele fazia? Ele queria que as pessoas parassem para refletir, para pensar a respeito. Ele não queria estar dando um manual de sobrevivência, ou faça assim, ou faça assado, né? E aí eu comecei a pensar, mas o que são parábolas? Na verdade, característica forte da parábola é ser uma história curta e didática, ou seja, de fácil entendimento, ensinando coisas profundas, verdades espirituais profundas, mas para as pessoas poderem entender. Porque se eu resolver falar aqui, né, aquele português todo empolado, todo cheio de coisa, muita gente vai olhar para mim, vai ter sono, vai querer deitar para dormir, pelo amor de Deus, o que eu vim fazer aqui? E, através das parábolas, ele foi dizendo coisas do reino de Deus, do reino da natureza de Deus, e quais são as expectativas do nosso Pai Celestial para com a gente. Por quê? Ele é nosso Pai. Nós já sabemos, através dessa doutrina maravilhosa, que a gente só anda para frente, a gente não anda para trás, mas às vezes a gente empaca, né? No meio do caminho, a gente aperta o freio de mão e empaca. E aí, quando a gente vai olhando para essas verdades, elas nos ajudam. Outra característica das parábolas é ser uma história com um propósito muito objetivo e muito claro. Não é para vocês ficarem imaginando, nossa, não. Ele fala preto no branco. O meu objetivo é. Só que fala de que maneira? Através de uma analogia, comparando coisas diferentes, mas para você poder entender, né? Quantas vezes, hoje a gente cantando aqui junto com o Gustavo, peraí, para o pobre, a chuva no telhado, deixa ele angustiado, porque chove dentro do barracão. Quando a gente está na casa da gente, confortável, ai gente, que delícia dormir com aquele barulhinho de chuva. Ou seja, essa analogia, e eram essas analogias que o nosso mestre trazia, para a gente poder sim tentar chegar mais perto do que está de alguma forma longe de nós, porque não está na nossa realidade, no nosso dia a dia. E através desses ensinamentos espirituais, ele trazia ferramentas para a gente. O que eu chamo de ferramentas? Ele mostrava para a gente, olha, presta atenção aqui, porque se você usar isso, você caminha bem. Se nós formos pegar o Evangelho, se nós seguíssemos, eu penso muito assim, 1/3 das lições ali, gente, o mundo seria muito melhor, né? E ele falava através de exemplos da vida real, mas para aquela época. Pensem que isso aconteceu praticamente há 2000 anos atrás, né? Ou seja, essas parábolas nos ajudam. E o Sermão da Montanha, ele é dividido em algumas partes. O seu Manuel está aqui, ele ficou até encolhido assim, porque o pessoal entende muito mais das histórias do que eu, né?
Mas ele foi um pronunciamento que o mestre fez assim, não foi de uma montanha muito alta, mas de um ponto mais alto da montanha, com um caráter coletivo, dirigido a todas as pessoas que naquele momento o estavam seguindo. E ele formulou nesse Sermão da Montanha, que é dividido em algumas partes, eu vou estar querendo refletir com vocês aqui a primeira parte, que é das bem-aventuranças, e que está no Evangelho de Mateus, né? Onde o mestre declara o quê? As bem-aventuranças e as promessas de Deus para nós. Isso me tocou muito, porque ele se dirigiu a todos os sofredores, de todos os tipos. Quando a gente está sofrendo, a gente sempre acha que o nosso sofrimento é maior do que o do outro, né? É assim, imagina, essa dor que eu estou sentindo, a Edna nunca sentiu, não. Ela vai virar para mim e falar assim, eu senti uma maior. Como a gente não tem uma fita métrica, uma balança para medir dor, a gente sempre quer se aliviar. E aí o mestre trouxe sim muita esperança na fala dele. A primeira fala é: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles será o reino dos céus. Isso tem no capítulo 7º do Evangelho segundo o Espiritismo, tá? E aí, quando eu lia isso, eu ficava intrigada, né? Como pobres de espírito? Daí você quer entender melhor. O que ele quis chamar de pobres de espírito? São as pessoas que cultivam internamente aquelas características menos nobres, menos bonitas, como o orgulho. E aí, na hora, assim, sempre que você começa a estudar alguma coisa, eu falei, ai, que bom, eu não tenho orgulho. Aí o que aconteceu? A mocinha aqui pegou uma gripe forte, a gripe pegou pneumonia, e aí eu precisei muito de ajuda. E tá aqui meu companheiro que não me deixa mentir, que assim, como para mim é difícil receber ajuda. Eu sei ajudar, eu sei me dar, eu sei me doar, mas ficar dependente, receber ajuda, e neste momento, gente, doeu aqui, ó, no fundo da minha alma. Eu falei, ó o meu orgulho aí. Ó o meu orgulho de me achar, não preciso, como não preciso? E aí ouvi bastante do Miguel, mas ouvi dos meus filhos, que é assim, meus filhos falavam, mãe, você está precisando parar e ser ajudado. E aí vem aquela nó na garganta, né? Que fala assim, nossa, que coisa feia ter esse orgulho. Porque às vezes a gente acha que o orgulho é só excesso de vaidade, ou só arrogância, ou só prepotência. Mas orgulho, muitas vezes, é isso. É ter dificuldade de aceitar ajuda. E aí hoje eu falo que nada nesse mundo é por acaso. Eu vim mais cedo hoje para Piracicaba, para ir na minha dentista, que é um pessoal que eu gosto mais da conta, e na sincronicidade dos fatos, na terça-feira eu quebrei um dente, eu tinha marcado limpeza, eu falei, vai ser limpeza e vai ser consertar esse dente tudo junto. E na conversa com ela, o tema que veio foi qual? Orgulho. E foi tão gostoso, porque ela falando das dores dela, do orgulho, e aí eu falei, como a gente tem que agradecer esses ensinamentos. E quando eu falo de orgulho, no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, eu vou até ler para não falar diferente do que eles dizem. Os homens de ciência e de espírito, segundo o mundo, têm geralmente tão alta consideração de si mesmos e de sua superioridade que olham as coisas divinas como indignas
de sua atenção. Uau, né? Ler isso, e como eu vivi muito tempo no meio acadêmico, seja da faculdade, dos cursos que você faz, e a gente ouve muitas pessoas dizendo: peraí, eu vou entrar nisso, eu quero comprovar cientificamente. E eu tenho achado lindo quanto a ciência hoje já está comprovando coisas que as pessoas estão ficando assim, ó, de boca aberta. Uma delas é o poder da nossa glândula pineal, que era tão desconsiderada, que era tão jogada fora. Eles achavam que assim, ela é grande quando você nasce, mas depois ela vai encolhendo. E hoje, através de muitas coisas que a ciência foi desenvolvendo, então, tomografia, essa aparelhagem toda, se descobriu que médiums, pessoas mais espiritualizadas, quando passam por ressonância magnética, coisas assim, a glândula pineal está aumentada. Quer dizer, peraí, do que nós estamos falando? E a glândula pineal, eu até vi uma pondo a mão aqui, por quê? Porque ela está aqui no centro do nosso... Vamos imaginar, nosso cérebro são duas coisinhas aqui, ela está aqui no meio. E ela é muito responsável pela nossa intuição. E o que é a nossa intuição? É a nossa ligação com o que a gente tem de mais nosso, porque tudo que a gente ganhou quando entrou nessa terra, sinto decepcioná-los, mas vai ficar aqui. Tudo, inclusive o nosso corpo. Tudo foi emprestado, literalmente emprestado. Vocês queiram, não queiram, gostam ou não gostem da ideia. E vai conosco só o quê? Eu vou usar uma frase que minha mãe usava muito. Ela falava: a gente só leva dessa vida a vida que a gente viveu. Ou seja, a gente só vai levar dessa vida a vida que a gente leva. E aí, o que a gente leva? Essa nossa alma, esse nosso espírito, porque ele é imortal. Então, quando o nosso mestre falou de bem-aventurados os pobres de espírito, ele estava dizendo pobres desse espírito do que? Onde tem o orgulho como o maior aliado. Porque o orgulho, ele é o maior adversário de quem? Da humildade. E sem humildade, a gente não consegue ter uma série de outras virtudes que eu já vou falar. O orgulhoso normalmente se sente superior. E na maioria das vezes, a gente não lembra que na balança divina não vai pesar a profissão que eu tive, se eu vim aqui no centro da palestra, se eu li todos os livros do Kardec, se eu fiz... Eu não vou querer nem saber disso. Até porque quando a gente chegar do lado de lá, nós vamos descobrir que o que a gente sabe é menor que um grãozinho de mostarda, nós não sabemos nada. Vamos lembrar que o Sócrates, para mim, foi um pensador, um filósofo maravilhoso, que nos trouxe coisas maravilhosas. Ele tinha uma frase célebre: eu só sei que nada sei. E é incrível que quando a gente entra nessa coisa da ciência, muitas vezes a gente fala, eu sei tudo. E aí leva cada rasteira, né? Eu brinco que o próprio Einstein, que eu não sei nem se ele já reencarnou ou não, mas ele deve olhar e falar, gente, como ele deu um avanço muito grande. Mas ele dizia que a menor partícula era o átomo, que era indivisível. Hoje a física quântica olha e fala assim, gente, não é bem isso não, né? Hoje tudo é energia. Ou seja, você tem sempre que lembrar que as virtudes que nós vamos ter são elas que na balança divina vão pesar. E os pobres de espírito são exatamente essas pessoas que têm humildade, que
conseguem manter a simplicidade. Simplicidade no agir, simplicidade no falar, que conseguem manter o respeito pelo ser humano. E isso é o que foi chamado de pobres de espírito. Pobres do quê? Pobres de sentimentos baixos, que são os vícios, os apegos. Às vezes a gente é tão apegado, né? Fala assim, não, isso, sabe, não encosta, não pega porque é meu. De repente, você é chamado para o lado de lá e descobre que você não deixou a sua mochilinha pronta para ir para lá levando o que é importante, que é o que você fez nessa vida, de que jeito você fez. Outra coisa é os pobres de espírito, aquelas pessoas egoístas, né? Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto eu. Se sobrar espaço, eu penso em você, tá, Edna? É só se sobrar. Se não sobrar, e de quem vai ser o reino dos céus? Segundo essa fala do Cristo, das pessoas que têm sentimentos nobres, caridade, amor, das pessoas que vão buscar conhecimentos para largar os seus horizontes. Por quê? Quando eu começo a largar os horizontes, eu começo a colocar em ação essas coisas que são mostradas para nós no Evangelho, no Espiritismo. Eles dão todas as regrinhas, só que a gente muitas vezes não consegue seguir, né? Por quê? A gente ainda está imbuído dessas sombras que não nos deixam ir muito para frente. Depois dessa fala, o Cristo diz: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E aí eu fiquei pensando, né? O que ele está falando de mansidão? Ele está falando do como o Cristo foi. Mansidão não é ser mole, não é não lutar pelas suas verdades, mas mansidão é a inimiga da irritabilidade, da cólera, da raiva, né? Ou seja, mansidão é ter delicadeza e civilidade com os outros, aqui na terra. Nós não estamos falando quando eu chegar do lado de lá, nós estamos falando aqui. O mestre disse com todas as letras: aprendei de mim, que sou humilde e manso de coração. Será que nós estamos aprendendo com ele? Eu levanto a mão e falo assim, gente, eu não estou nem na pré-escola nisso. Porque quantas vezes, quando eu estou cansada, eu fico irritada, eu brigo, tem gente aqui que não vai me deixar mentir sozinha, eu tenho um neto que fala assim, que eu sou mãe do pai dele. Ele fala, a vovó Vera, que é a mãe da mãe, ela é muito legal, mas a vovó Nora, que sou eu, ela é brava, porque em muitos momentos eu sinto sim que eu venho uma irritabilidade. Aí eu tento justificar, por isso. Gente, não tem justificativa não. Não tem. A gente precisa trabalhar isso. Olha, pelo meu cabelo branco, vocês veem que eu já não sou tão novinha assim, muito pelo contrário, já estou na última pedaço da vida, aqui, né? Porque daí logo vou para o outro lado. Mas eu comecei a ver que eu posso ser enérgica sem cólera. Eu posso ser firme com mansidão. Porque a cólera, eu já falei aqui em outras palestras, ela desperta em nós, tem até, quem quiser, dá um Google e põe alfabeto emocional, que esse cientista, ele deixou claro, ele conseguiu constatar que quando você tem acessos de raiva, você fabrica mais colesterol, que é um hormônio, eu brinco, os médicos ficam bravos comigo, que é um hormônio que enferruja, é um hormônio corrosivo.
porque ele, em excesso, ele oportuniza doenças físicas. E aí, isso estou falando de físico, porém, a cólera também oportuniza no nosso comportamento selvageria. Quantas coisas nós estamos vendo acontecendo, depois as pessoas falam assim, me arrependi. Vai, matou, bateu, machucou, mas depois eu me arrependo. Peraí, né? Ou seja, sem mansidão não há piedade. Sem piedade não há paciência. E sem paciência não há salvação. E por que não há salvação? Porque a gente entra nesse loop de vou impor o que eu quero. Se não fizerem o que eu quero. A mansidão é uma das formas da caridade. Porque dela vem o quê? A indulgência. O que é indulgência? É a facilidade da gente poder perdoar os erros dos outros. Mas eu penso também que a gente precisa aprender a se auto-perdoar. Porque às vezes é até mais fácil perdoar. Nossa, olha, ele fez isso, mas tudo bem, deixa pra lá. Só que a gente muitas vezes não se auto-perdoa. Da indulgência que vem o perdão, vem também a tolerância. Isso aumenta a simpatia, aumenta a bondade e aumenta o quê? O nosso amor ao próximo. Qual que é o segundo mandamento? Amar ao próximo, e pode ser que todo mundo aqui levante a mãozinha e fale, mas eu amo, como a ti mesmo. Só que muitas vezes a gente esquece de se amar. E se eu não me amo, como é que eu posso amar o outro, gente? E se amar não é falar, eu sou o máximo. Muito pelo contrário, é poder olhar para as nossas sombras, para as nossas dificuldades, para essas coisas que às vezes é tão difícil olhar, né? Eu lembro da historinha da Branca de Neve, que a madrasta fala, espelho, espelho meu, existe alguém mais bonito que eu? E a hora que ela ouve que tem, ela quer quebrar o espelho e quer matar a outra. A gente às vezes não é meio assim? Quando alguém aponta e fala assim, olha aí você... Olha, você fala tanto e está tendo esse acessinho de raiva? Às vezes a gente quer dar uma torcida no pescoço do outro, né? Mas não adianta não. São nesses momentos que os relacionamentos nos ajudam a progredir. É como a gente canta na música, a lapidar. Porque a pedra bruta, sem brilho, não brilha, não tem luz. Todos nós, eu sempre falei isso, nós somos uma pedra preciosa. Um pode ser o topázio, que é vermelho, outro a esmeralda, que é verde, outro a ametista. Cada um é uma pedra preciosa. Só que a gente tem que se lapidar, gente. Se não se lapidar, não tem jeito. O homem prudente é sempre manso de coração. Ele vai conseguir acabar com as lutas com doçura. Porque só o amor consegue tudo. E o homem prudente consegue gravar dentro da sua alma as verdades que ele estudou, que ele compreendeu, e com isso botar em prática. Então, quantas coisas a gente lê, seja no Evangelho, seja nas parábolas, tem tanta coisa linda. Vamos deixar mais gravadinho, não para estar repetindo, porque tem gente que repete, meu neto falaria, de decor, né? Não vamos decorar para falar, mas vamos tentar viver. Aí tem outra fala do mestre que é assim, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. E aí vocês vão falar, peraí, fome e sede de justiça? Você já imagina a gente arregaçando as mangas, indo para a luta, indo para o embate. Não é isso. A lição que ele nos dá é que assim, nós não podemos nos acomodar com injustiças. A gente não pode fechar os olhos, por exemplo, como a gente canta na música, que eu tenho um pobre, meu irmão, que não tem aqui tem barraco.
Mas lá em Santos, vocês não fazem ideia, tem aquele jardinzão lindo, que é o maior jardim de orla do mundo. Lindo. Assim, ó, gente, de morador de rua. Mas não é 1, nem 2, nem 10. A gente pode fechar o olho para isso? Não adianta falar, então eu vou lá, vou tirar um morador de rua. Existe todo um trabalho a ser feito. Se eu não posso, não tenho dinheiro para fazer, eu posso sim lutar com as minhas armas, seja indo lá levar coisas para ele, cumprimentando um morador de rua, não o tratando como lixo. Ou seja, a gente pode fazer isso, mas com calma e mansidão. Porque o mestre nos ensinou que a gente não pode se acomodar e ser covarde. Não pode se acomodar com a coisa dos opressores. Porém, nós temos que nos resignar com os movimentos. Por quê? Porque existem coisas que são inevitáveis. E aí eu entro numa fala que muita gente fala, o espiritismo diz, não tem o que fazer. Nasceu assim, o espírita não quer que faça nada. Mentira, mentira. Quantos movimentos existem? Sopa dos pobres, vamos levar a coisa nos asilos, vamos aos hospitais. Porém, o que o mestre diz é que cada um tem nesta encarnação as provas que necessita. Ou por coisas da vida passada, né? A Edna, na semana passada, falou bastante disso aqui. Muitas vezes a gente escolheu, mas a gente chega aqui, que bom que tem amnésia, e a gente não lembra que escolheu. Só que, quando a gente para encostar bem no nosso coração, a gente começa a perceber, eu precisava ter passado por tudo isso para chegar hoje aonde eu estou chegando. Se eu não tivesse passado, eu não seria quem eu sou. E eu posso fazer isso com muito amor, com sentimentos nobres. Porque quem é resignado não mostra sofrimento. Vocês vão falar, mas não sofre? Sofre sim. Sofre, mas dizendo, deixa eu ver o que eu posso fazer para estar melhorando isso. Deixa eu ver que armas eu tenho. Quando eu falo de armas, assim, que ferramentas, que maneiras eu tenho para estar minimizando esse meu sofrimento. E uma delas é a gente se conhecendo mais e olhando mais para o que o meu comportamento hoje, no aqui e agora, está me levando para isso. Porque a resignação é a coragem da virtude. Só que a indiferença, porque às vezes a gente fala que resignação e indiferença é a mesma coisa. Não. A indiferença é a covardia das paixões. O que tem valor é o amor. E é tão lindo. Vocês vão falar, gente, mas está apaixonado? Porque a gente sempre pensa nessa paixão que envolve sexualidade. Não. Tem gente que é apaixonado por carro, tem gente que é apaixonado por jogo, tem gente que é apaixonado por exercício físico. E aí eu brinco dizendo, tudo que é em excesso, tudo vira veneno. Se você tomar água em excesso, ela vai estragar seu corpo. Vocês vão falar, mas água é bom. Nananina não. Qualquer coisa que seja em excesso vai virar veneno. Ou seja, a resignação, ela nos eleva, ela nos dignifica, ela nos enaltece. O que a indiferença faz? Ela nos deprime, ela vai nos desmoralizando perante nós mesmos, não é perante os outros. E ela vai, de alguma forma, matando virtudes que a gente tem. Então eu acho que é importante pensar nisso. Aí vem outra lição do mestre: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Aí vocês vão falar para mim, peraí, ele acabou de cantar Deus nos quer sorrindo
E como é que fala que bem-aventurados os que choram? Qual que é a lição que ele nos dá? Todos nós sabemos que no mundo que a gente vive, aqui no planeta Terra, existe alegria. Que dentro de nós existe alegria, sim. Porém, em maior número, existem as dificuldades que nos trazem dores e tristezas. E muitas vezes vocês vão falar, peraí, então Deus é injusto? Como que ela está fazendo eu sentir dor se Ele quer me ver sorrindo? Porque às vezes é só através da dor que a gente se lapida, que a gente consegue passar aquela lixinha naquela casca grossa que a gente tem. E vamos pensar que ninguém tem uma cruz mais pesada do que a que aguenta carregar. Se nós aprendermos a lição, a gente puder olhar com mais coragem, e eu adoro essa palavra coragem, que vem do latim de cor, coração, age de agir, ou seja, é agir com o coração. Tem gente que pensa que coragem é agir com impulsividade. Não, coragem é agir com o coração, é vocês se ouvirem. Tenho certeza que se eu perguntar, alguém aqui pode levantar a mão me dizendo que nunca sofreu? Eu não vou ver nenhuma mão levantada. Nenhuma. Por quê? A dor física, a dor emocional, muitas vezes vem para quê? Para que a gente possa caminhar para frente. Porém, se o Pai, ele possibilitou que a gente tenha isso, não é menos verdade que ele não colocou na essência de cada um de vocês a esperança. Aqui dentro da gente existe a esperança. Esperança de dias melhores, esperança, né? Quando eu fiquei doente, eu falava assim, não, eu vou melhorar para poder ir para Piracicaba. E foi essa semana que eu melhorei. A coisa fez esse tchum, mas a gente tem essa esperança. E tem por quê? Porque nós sabemos que nós jamais vamos estar desamparados. Jamais. A esperança vem como uma estrela que vai iluminando o quê? A escuridão das nossas noites tenebrosas, como o Gustavo cantou. Todo mundo tem, não tem aqueles momentos de noite tenebrosa que a gente fala, não tem saída. Daqui não dá para sair. A gente acaba passando, por quê? Paulo de Tarso, num trecho dele, ele diz assim, dia virá em que despiremos, vamos tirar a veste da mortal para vestir a da imortalidade. Ou seja, nós vamos deixar tudo que é concreto aqui e vamos levar os nossos aprendizados. Porque os nossos sofrimentos, não é que a hora que vocês passarem para o lado de lá, vocês vão parar de sofrer, tá? Sinto desiludir. Mas o que nós levarmos de sombra, nós vamos estar muito parecido com o que a gente está aqui. E a gente vai ter a chance de aprender, de crescer, de nos lapidar. Para quê? Para higienizarmos os nossos corações. E o que a gente pode fazer para higienizar os nossos corações? É sempre usar a fé como uma espada, para a gente lutar contra as dificuldades, os atributos, os temperos na vida, mas junto com a nossa espada, fé, vamos usar o escudo da caridade para nos defender. Porque quando a gente aprende essa coisa da caridade verdadeira, qual que é o nome desse centro? Fora da caridade não há salvação. Então, se eu quero merecer o reino dos céus, como é que eu posso não fazer caridade? Aí tem gente que fala, Leonora, eu não tenho o que fazer de caridade, não sei. Peraí, você não sabe dar um sorriso para uma pessoa que está triste na sua frente? Você não sabe estender a mão para ajudar uma pessoa que está com dificuldade de atravessar a rua, está carregando uma sacola pesada? Você não pode falar bom dia para o porteiro,
para a pessoa que você cruza na rua. Isso é caridade, gente. E eu vou mais fundo. Não é caridade só para o outro, é para a gente. Porque eu sempre digo, o ouvido mais próximo da minha boca é o meu. Por que eu estou falando tudo isso aqui? Porque eu estou precisando ouvir tudo isso muitas vezes. E aí, eu quero que a gente não esqueça nunca que a estrada da evolução, do crescimento, ela é uma estrada apertada. Ela exige de nós conhecimentos. A gente precisa estar estudando, aprendendo. E do que eu estou falando? Sobre espiritualidade, sobre essas coisas todas. Para quê? Para que a gente caminhe com prudência, retidão, que a gente tenha equilíbrio nas nossas atitudes e nos nossos comportamentos. Para isso, nós precisamos nos estudar sempre. Porque escorregar e fazer besteira, e quando eu falo fazer besteira, é quantas vezes você fala coisas que você se arrepende, seja para filho, seja para cachorro, seja para quem for. Só que a estrada da degradação, gente, essa é larga, essa é tão chamativa, que é a estrada que tem preguiça, orgulho, soberba, avareza, ódio, gula, inveja, e tudo isso vai destruindo a nossa inteligência, a nossa capacidade de olhar e falar, peraí, a vida não vai por aí não, vamos dar um break aqui, porque a coisa não é assim. Outra coisa é assim, que muitas vezes a gente fala, puxa, já sofri demais. Será que eu já sofri demais ou eu escolhi ficar nessa posição do sofrimento? Porque muitas vezes tem gente que fala, é fácil falar isso, e eu vou dar um exemplo para vocês, que eu ouvi uma vez uma palestra do Las Grael, aquele velejador que perdeu uma perna num acidente. E quando ele estava no hospital, ele disse que ele ficou muito deprimido. E eu acho que qualquer um de nós ficaria. E aí disse que tinha uma enfermeira assim, cegona, e que ela entrava no quarto sempre sorrindo, e abria a janela, e tirava a cortina, e ele brigava com ela e falava, deixa escuro, eu não quero não sei o quê. E ela fazia isso, até que um dia ele virou para ela e falou assim, para de fazer isso, para de falar. Para você é fácil, você está aí andando. Ela falou, espera um pouquinho. Entrou no banheiro, saiu com uma prótese da perna dela na mão. Ele falou, o que você está falando que para mim é fácil? E saiu mancando num pé só. Ele falou, a partir daí, gente, eu fico arrepiada de falar isso. Ele disse, a partir daí eu acordei. Porque eu estava me vitimizando. Eu estava fazendo de mim o coitadinho que perdeu a perna. Cada um de nós não recebe uma vírgula diferente do que a gente precisava. Uma vírgula. Se nós confiamos no nosso Pai Celestial, que nos ama, vamos olhar para isso e assim, o que eu estou precisando aprender? Qual que é o ensinamento que isso daqui está me trazendo? É fácil fazer isso? Não, gente, não é. Não é. Mas nós precisamos fazer para poder olhar quais são as nossas atitudes frente às lições que provavelmente lá atrás a gente escolheu ou que nessa vida a gente semeou. Vocês não estão cansados de saber que o que a gente semeia, a gente colhe? E se eu colho o que eu semeio, gente, temos que pensar mais, né? E quantas vezes a gente quer pular etapa? E eu sempre penso, não adianta eu pular etapa, porque senão eu não vou ter o meu crescimento necessário. Pense na borboleta quando ela está dentro do casulo, né? A lagarta constrói o casulo. Meus filhos uma vez fizeram essa experiência, coitada dessa borboleta, eu tenho que pedir perdão para ela até hoje.
Eles resolveram acelerar o nascimento dela, porque sai uma anteninha, depois sai uma perninha, mas é lento. Mãe, nós vamos ajudar. Eu não tive coragem de falar que não, eu falei, eles têm que experimentar isso. Eles pegaram uma tesourinha e cortaram, por causa a borboleta saiu. Pensa uma borboleta troncha, meio assim, as asinhas ainda enrolada, porque ela não fez a força para secar as asinhas, e uma borboleta que nunca voou. Isso me veio, eu falo, as leis da natureza, gente, elas nos ensinam, elas nos mostram, a gente que às vezes não tem olho para ver, né? Que é isso, não acelere processos. E não é da borboleta, é da nossa borboleta interna. Porque quantas vezes nós estamos que nem uma lagarta, temos que entrar no casulo, e eu imagino que está no casulo deve ser de um sofrimento terrível, porque ela tem que se liquefazer, ela tem que se transformar, ela deixa de ser lagarta, que ela já sabia como é que era lidar, para virar borboleta. Ela acredita, ela se entrega, ela faz acontecer. Então, para mim, essa fala vem muito nesse sentido, né? E nós? Aí tem uma outra fala que é assim: bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão Deus. Aí eu até suspiro, porque é o seguinte: o que essa fala nos traz? Que da mesma forma que a gente aqui na Terra, a gente acaba querendo ter muita higiene com o corpo, e às vezes até em excesso, né? Aquela coisa de, peraí, né? Então deixa eu fazer o procedimento tal, YZ, porque o cabelo tá assim, porque tá assado, deixa eu pegar o sabonete, não sei das quantas. Tudo bem, eu acho importante a gente cuidar muito bem desse presente que a gente teve, que é o nosso corpo. Que a gente cuide da alimentação, que a gente faça exercício, super importante. Mas e a higiene do nosso coração, nós estamos fazendo? E vocês vão falar, Leonora, como é que eu faço? Põe o chuveirinho assim dentro da boca para lavar o coração? O que eu vou fazer? A Joana de Ângeles, eu acho muito lindo o que ela diz. Nós temos que fazer a nossa reforma íntima. E o que é fazer reforma íntima? Vocês vão dizer, é uma coisa complicada, é uma coisa difícil, é uma coisa cheia de... Não é não, gente. É todo dia reservar um tempinho. Eu acho legal, eu costumo fazer isso antes de dormir. Né? Você está na cama, você já fez a higiene do corpo, e aí assim, eu brinco que passar em revista o meu dia. Eu falo, nossa, hoje eu fui tão impaciente com o Miguel, gritei com ele, não devia. E aí me arrependo, peço perdão aqui dentro, mas assim, me proponho no dia seguinte, pelo menos é um pouquinho melhor, gente. Um milímetro, ou 1/10 de milímetro, porque às vezes não dá nem 1 milímetro. Às vezes eu vejo e falo, puxa, pelo cansaço, eu deixei de ajudar tal pessoa, eu deixei... Então, é passar em revista todos os dias. O que eu posso estar lapidando no meu comportamento para tentar, sim, ser um pouquinho melhor, ser um tiquinho melhor, porque todos nós merecemos ir para o lado de lá com a nossa mochilinha pronta. E o que eu chamo de mochilinha pronta? Ela mais cheia de virtudes. Porque não pensa que vocês vão levar coisas materiais, como eu falei, mas nós vamos levar as nossas virtudes, nós vamos levar nossas ações, nossos comportamentos. E aí, essa higiene do coração é, muitas vezes, a gente parar para perceber o que eu falo, eu estou fazendo. Eu sou a primeira a baixar a minha mão. Tem tanta coisa que eu falo e acabo fazendo o contrário. Tem tanta coisa que eu já gostaria de estar um degrauzinho mais para cima, mas não estou não. E a gente ter esse hábito do quê? De tá bom, tá difícil, então deixa eu ver por que tá difícil. E quantas vezes eu descubro que assim,
puxa, tem nós lá de trás da minha história, seja com mãe, seja com ex-marido, seja de perdas. Quando a gente vai botando luz, quando a gente vai iluminando isso, nós percebemos que, puxa, isso eu ainda não resolvi dentro de mim. E aí a gente pode buscar ajuda. Ajuda vindo aqui na Casa Espírita, ouvindo palestras deliciosas, porque aí a gente escolheu melhorar. Porque muitas vezes a gente escolhe ficar naquele lugar, né? Não dá mesmo, né? Então fica por aí. Paulo de Tarso, na Epístola aos Coríntios, ele diz: ainda que eu tivesse toda a fé possível de transportar montanhas, se não tivesse caridade, eu nada seria. Isso para mim fica, e nós estamos tendo caridade. Volto a dizer, não é de dar esmola não, mas às vezes caridade até conosco. Porque se a gente não tiver amor no nosso coração, nós não vamos conseguir ter acesso às regiões mais altas da vida. Ou seja, vamos tentar colocar sempre em prática as lições que o Evangelho nos traz. Eu não sei vocês, mas cada vez que eu leio um trecho do Evangelho, às vezes você está lendo pela sei eu quantas vezes, eu entendo de um jeito diferente. E por quê? Porque, por sorte, a gente vai amadurecendo, né? A gente vai lapidando um pouquinho. Ou seja, vamos orar sim sempre, mas oração sem trabalho não vale nada. Oração sem ação, ela fica esvaziada. E a higiene do coração vem muito da gente colocar em ação as nossas orações. Porque o amor verdadeiro, o a gente se doar, é o que de fato fica. E para terminar, eu vou pedir para ler uma oração que chegou até mim, do Chico Xavier. E que assim me emocionou muito essa oração, que diz o seguinte: Senhor Jesus, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar considerações, a dar o melhor de nós, além da execução do nosso próprio desejo, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Nos auxilia, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela de cumprir os desígnios onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Agradeço muito vocês pela paciência e pela atenção. Beijo no coração.